A espinha dorsal de uma administração pública no Brasil e em qualquer outro lugar tem que ser servidores públicos recrutados para o concurso e com a garantia da estabilidade. A estabilidade não é um privilégio individual, não é um direito individual. Ela é uma garantia que se dá contra ciclos de governo. O governo entra e quer mudar tudo. Não. É exatamente a instituição da ideia de carreiras do Estado. Olá! Neste episódio, nós vamos falar sobre os impactos da reforma administrativa na vida dos brasileiros, principalmente dos professores das universidades públicas e institutos federais. No dia 8 de setembro, inclusive, a Durgs Sindical reforçou a campanha Defenda o Serviço Público Brasil Soberano, enfatizando que quem perde com a reforma administrativa e a consequente precarização do atendimento à população é o Brasil e os cidadãos e cidadãs brasileiros. O nosso convidado desta edição é o professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da URGS, André Marenco, que é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Qualidade de Governo e Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, INCT Qualigov. É isso, professor? Exatamente isso. Olá, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Simone. Quero dizer que é um grande prazer para mim estar aqui na Durgs. A Durgs é um orgulho dos professores da URGS por tudo que ela tem feito em defesa da categoria. Então, eu me sinto muito honrado de participar, de ter sido convidado para uma atividade da Durgs. Obrigada, professor. E, afinal, que tipo de projeto está hoje em discussão no Congresso sobre a reforma administrativa? Eu acho que esse é um debate que ele vem se repetindo ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos, e eu acho que é um debate que está muito viciado. Ele precisa de ser oxigenado. Por que viciado? Basicamente, toda vez que essa questão entra na agenda pública no Brasil, há duas posições. Há uma posição que é dominante, que é hegemônica, que é orientada por uma perspectiva fiscalista. A ideia é reduzir o Estado, cortar gastos e penalizar, os servidores públicos como uma espécie de culpados, de privilegiados, etc. A matriz teórica dessa posição é o New Public Management, a nova gestão pública, ou popularmente conhecido como gerencialismo, um modelo que buscava ajustar a administração pública aos modelos organizacionais da administração privada. É bom dizer que os próprios formuladores, os teóricos desse modelo, se frustraram com os próprios resultados. Isso é uma agenda nos países do hemisfério norte dos anos 80, 90, e os resultados foram muito frustrantes. Por exemplo, dificuldades que países como Estados Unidos e Inglaterra e Reino Unido tiveram para responder à pandemia da Covid-19 tem muito a ver com o desmonte que foi feito do Estado e da sua capacidade de armazenar informações para reagir àquela situação emergencial e inesperada. Então, essa é uma posição que sempre se repete, sempre bate na tecla: cortar gastos, o problema é o serviço público, etc, etc. Eu vou logo na sequência discutir. Agora, há outra posição que eu acho também limitada, que consiste em dizer não, eu não quero nenhuma reforma. Por que ela é limitada? Porque ela, no fundo, diz: eu não quero reforma, e para mim o status quo me basta, está suficiente. É suficiente? Não. Embora o Brasil tenha um dos serviços públicos mais profissionalizados da América Latina, Brasil e Chile, o Brasil construiu um serviço público altamente profissionalizado. Quando eu digo profissionalizado, eu digo servidores recrutados por concurso,
com estabilidade. Por que a estabilidade é importante? Lembremos aquele episódio das joias sauditas. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Houve um contrabando de joias que deveriam ser destinadas aos recursos públicos, como um bem público, e que estavam sendo apropriadas pelo então presidente da República. O que aconteceu? Um servidor público, profissional, com estabilidade no emprego, da Receita Federal, lá na aduana, disse não. Né? Se ele não tivesse estabilidade do emprego, provavelmente ele teria muita dificuldade para fazer isso. Estabilidade no emprego é alguma coisa que foi introduzida, por exemplo, a administração americana, entre 1829, a presidência do Andrew Jackson, e 1889, ela era regida pelo que se chamou de spoil system, sistema de espólio. O presidente entrava, demitia todo mundo e contratava todo mundo. Aí, em 1889, eles fizeram o Pendleton Act, ou seja, eles introduziram um modelo profissional. Para entrar tem que ser por concurso e tem estabilidade. E aí o Brasil começou a introduzir esse modelo nos anos 30 e ele vem, até hoje, foi consagrado pela Constituição de 1988. Nós temos uma administração pública federal muito profissionalizada. 60% dos servidores públicos federais têm escolaridade superior. Então, nós temos uma administração pública que, do ponto de vista do perfil dos servidores, é muito, mas muito qualificada. Na América Latina, só o Chile tem alguma coisa parecida, nenhum outro país. Então, isso precisa ser defendido, sem dúvida alguma. O modelo, a espinha dorsal de uma administração pública no Brasil e em qualquer outro lugar, tem que ser servidores públicos recrutados para o concurso e com a garantia da estabilidade. A estabilidade não é um privilégio individual, não é um direito individual. Ela é uma garantia que se dá contra ciclos de governo. O governo entra e quer mudar tudo. Não. É exatamente a instituição da ideia de carreiras do Estado. Mas eu estava falando exatamente que não basta simplesmente só dizer não. Porque se eu digo só não, eu estou dizendo, para mim, como tá bom. E para mim, e eu acho que aqueles que entendem que o Estado é importante para induzir políticas de desenvolvimento sustentável, políticas de transição energética, políticas de mitigação dos efeitos da mudança climática, políticas de redução da desigualdade. Se os progressistas acham que o Estado é fundamental, nós temos a obrigação de dizer o seguinte: o que precisa ser melhorado no Estado brasileiro para que ele possa fazer tudo isso aí, né? O que precisa ser melhorado? Eu acho que esse núcleo, né, profissional, servidor público, recrutado por concurso e com estabilidade, precisa ser mantido. Isso é absolutamente fundamental. Mas nós temos um organograma do Estado brasileiro, da administração pública brasileira, que é muito pesado, pouco ágil. Nós precisamos ter uma administração mais ágil para dar conta, né, dos grandes desafios que estão colocados. E se nós achamos que o Estado é o agente fundamental, justamente nós precisamos fazer melhorias nesse Estado para que ele faça isso. Quais são essas melhorias? Como eu disse, o nosso modelo de administração pública vem do início do século XX, do século passado. Qual é esse modelo? É um modelo, eu diria assim, para usar uma expressão bem conhecida, cada um no seu quadrado. Então, a gente tem educação, desde lá do Ministério da Educação até a escola lá básica no município. Saúde, mesma coisa, assistência social, meio ambiente e etc. Tudo setorializado, segmentado, especializado
um não conversa com o outro. Não existe uma transversalidade. Não existe transversalidade. E qual é o problema? Hoje os grandes problemas, questão climática, desigualdade, segurança pública, exigem transversalidade. Ou seja, tudo bem, essas estruturas são importantes porque elas dão continuidade, memória, o que é fundamental para a administração pública. Mas elas não dão conta de resolver problemas que exigem inovação. Além disso, eu diria que tem mais uma questão muito, mas muito problemática na dinâmica da administração pública brasileira, que é algo que uma colega professora da Fundação Getúlio Vargas chamou de apagão das canetas. Quer dizer, qual é a ideia? A ideia, tal como foi montada, foi desenhada o nosso modelo de administração, é a ideia. A grande questão é a seguinte, como é que o servidor público lá na ponta, o cara que está no balcão atendendo um cidadão, como é que ele vai decidir? Como é que ele vai encaminhar, né? Que garantias a gente tem de que ele vai agir de modo isonômico, impessoal, né? E aí a resposta, né, que vem de um modelo lá do início do século XX é normas. Nós precisamos de normas. Para usar uma expressão de um dos mais importantes sociólogos do século XX, o Max Weber, ele falava em normas escritas e exaustivas, ou seja, detalhadas, para que não haja margem de discricionariedade para o agente público. O problema é que isto, num mundo cada vez mais complexo, faz com que nós tenhamos cada vez mais normas. Professores da URGS conhecem isso aí muito bem. A URGS leva ao paroxismo essa dinâmica de ter normas. Qual é o resultado? Engessa. A Gabriela Lota, que eu mencionava, ela usou essa expressão, apagão das canetas. Por quê? Porque o gestor público, o ordenador de despesa, ele tem um medo terrível de fazer qualquer coisa. Ele prefere não fazer nada. Por quê? Porque o risco dele mesmo altamente bem intencionado e sem nenhum tipo de desvio de conduta, o risco dele cair na vigilância e na punição dos órgãos de controle é muito grande. Então nós temos um Estado muito engessado. Ele precisa ser mais ágil. Significa que ele não tenha que ter controles? Tem que ter. Mas ele tem que ter controles com mais flexibilidade. Ou seja, é preciso que haja uma maior descentralização e uma descentralização de responsabilidades. Vou dar um exemplo mais próximo da gente. Por exemplo, universidades. Elas têm que ter mais autonomia na gestão do gasto. Não ficar ali respondendo se gastou em clips, ou em livro, ou em computador. Tem que ter autonomia e responsabilidade. E responder pelo quê? Responder pelos resultados. Ou seja, nós temos que mudar o sistema de controle, de aferição, de monitoramento, de um sistema ex ante, ou seja, por normas que vão dizer no detalhe de cada coisa, por um sistema ex post, ou seja, produziu resultados, produziu impactos efetivos naquilo que constitui a sua missão ou não. Então, isso é uma mudança que precisa ser feita. A outra é o que nós falávamos, transversalidade, tanto vertical quanto horizontal. O que é vertical? O desenho legado pela Constituição de 88 implica a ideia de que as políticas públicas elas são desenhadas no âmbito federal e implementadas pelos governos subnacionais, né? Estaduais e, sobretudo, municipais. Lá na ponta, 5.570 municípios brasileiros. Em duas áreas foram produzidas respostas muito efetivas. Saúde e assistência, que criaram sistemas nacionais. O SUS, Sistema Unificado de Saúde, e o SUAS, Sistema Unificado de Assistência Social. Muito bem, parabéns. E que funcionam. Conseguem alinhar
digamos, é uma articulação vertical. Vai do governo federal, estadual e chega lá nos municípios. Há áreas em que políticas não podem ser implementadas simplesmente no âmbito estadual. Nós não podemos ter 27 políticas. E eu nomeio pelo menos 3 áreas: educação, segurança pública e clima, meio ambiente, né? Por exemplo, segurança pública. Não dá para cada estado ter o seu sistema de segurança pública. Por quê? Porque as organizações criminosas não são estaduais. Elas transformaram-se em nacionais e talvez até transnacionais. Nós precisamos ter um sistema unificado de segurança pública. O mesmo em relação ao clima. Não adianta um estado ter uma legislação em relação ao clima e o outro não ter. Os efeitos dos danos climáticos, desmatamento, etc., não ficam só num estado ou no município, né? Eles atravessam até agora fronteiras. nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul, nós isso ficou muito são evidente. efeitos de mudanças que vêm lá da Amazônia e que chegam até aqui. Nós precisamos ter um sistema nacional de meio ambiente, de clima, etc. E que também não envolva só o Ministério do Meio Ambiente. Tem que envolver o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Regional, das cidades, etc. E a terceira área é a educação. Hoje, como funciona é o seguinte: cada estado implementa o seu modelo de educação. Nós não temos um sistema nacional que permita organizar e padronizar, fazer com que experiências bem-sucedidas, por exemplo, Ceará, possam ser difundidas nos outros estados. E o mesmo em termos horizontais, né? Os grandes desafios, eles não podem ser enfrentados de modo setorial. Por exemplo, desigualdade, né? Que é um dos grandes desafios num país como o Brasil. Não é o Ministério do Desenvolvimento Social que vai resolver e enfrentar o problema. Ele tem uma parte, mas isso envolve educação, envolve saúde, envolve um conjunto de áreas que precisam conversar e ter arranjos institucionais que promovam maior articulação. Então, nesse sentido que eu digo que não basta para os progressistas que defendem o Estado, que defendem o serviço público e sua importância e seu valor, que defendem o servidor, não basta dizer não. Nós precisamos ter uma proposta alternativa de melhora no funcionamento, na constituição da administração pública, para não deixar os fiscalistas falando sozinhos. Eles falam sozinhos, eles têm. E aí, do outro lado, simplesmente diz não. E aí tem, de acordo com uma pesquisa publicada no jornal no Estadão, o Brasil vai gastar 1,7 trilhões de reais com servidores públicos. E a matéria destaca que essa reforma administrativa não vai mexer na estabilidade, que o Brasil emprega menos funcionários públicos em comparação a outros países, professor, e inclusive gasta mais. E na sua avaliação, a reforma administrativa ela vai resolver esse problema das contas públicas, esse déficit do Brasil, e também, em contrapartida, tem outra situação que diz que de repente, também vai ter uma modificação na estabilidade, sim, com os contratos temporários. Então, na verdade, o que está acontecendo? Existe uma falta de transparência no debate desse projeto da reforma? Bem, de fato, ele tem ambiguidades que precisam ser discutidas e esclarecidas, né? A minha posição é de que a espinha dorsal do serviço público deve continuar nos moldes fixados pela Constituição de 88. Servidores selecionados para o concurso e com estabilidade no emprego. Por quê? Porque, sobretudo em áreas que envolvem políticas de Estado,
né? O servidor precisa ter uma garantia, não só o servidor individualmente, mas a área, as agências no qual ele está inserido, precisam ter garantias de continuidade em relação a ciclos de governo, a humores de governo. Vou pegar uma questão que é próxima, que toca, né, a universidades. Uma questão chave hoje para o desenvolvimento é a inovação. Esse é um problema, por quê? Porque nós temos uma produção científica que está aí na posição 13ª no mundo, que na América Latina é o líder disparado em termos de produção científica, mas a tradução dessa produção em inovação, ela é problemática. Então, um grande desafio é fazer com que as universidades tenham mais vasos comunicantes com a economia, com as empresas, com a própria gestão pública, no sentido de que a produção do seu conhecimento possa ser aplicada. Então, eu diria o seguinte, em áreas que representam políticas de Estado, Receita, Polícia Federal, Judiciário e áreas que envolvem inovação, universidades, instituições de ciência e tecnologia, é crucial, é fundamental que elas tenham a garantia de continuidade. Por que 90% da produção científica no Brasil é feita em instituições públicas, em universidades públicas? Porque a gente vê nas instituições privadas constantes processos de demissão, né? Mesmo muitas vezes em áreas nas quais aquela instituição se destaca, tem profissionais de alta qualidade. Aí a instituição privada chega e diz, não, eu quero cortar gastos e eu demito. Claro, qual é o efeito disto? A produção científica, a inovação, ela é limitada, porque ela não tem continuidade. É fundamental para a inovação, e eu diria, o grande desafio hoje, em termos de desenvolvimento, é inovação, mas inovação precisa de continuidade, que não é 4 anos, que é o ciclo de governo. Então, nesses segmentos, é absolutamente fundamental a garantia da estabilidade. Agora, nós temos um problema complexo. Eu diria que em 10 anos, eu estou fazendo uma especulação, pode ser menos, pode ser mais, em torno disso aí, grande parte de atividades meio na administração pública, atividades administrativas, vão desaparecer. Isso é inevitável, né? Ou seja, elas vão ser substituídas pela digitalização e pela inteligência artificial. Então, essa é uma questão que nós, progressistas, temos que pensar. Como é que isso se resolve, né? Ou seja, nós temos que pensar claramente quais são os setores, né, do Estado, da administração, que precisam ter uma blindagem, uma garantia contra humores de governo. Por quê? Porque o seu trabalho, o seu produto, ele é um produto que ele matura a longo prazo, né? A produção científica e a inovação, ela é um investimento de longo prazo para ter retorno. Então, a garantia de estabilidade nesses setores é fundamental. Se não tiver, não tem inovação e nós vamos ficar para trás no desenvolvimento em relação a outras nações. E em relação aos servidores públicos, no que se refere aos professores, quais são os impactos desta reforma? Aparentemente, não tem um impacto, digamos, muito grande, né? Todas as reformas, ou as tentativas desde lá, os anos 90, o Plano Diretor de Reforma do Estado,
proposto pelo então ministro Bresser Pereira, falavam em alteração de estabilidade, isso nunca se efetivou e eu não acredito que venha a se efetivar, né? Então, eu não acho que vá haver grandes alterações no que diz respeito ao regime de vinculação e de trabalho dos professores federais. Uma outra coisa que sempre aparece nas propostas de reforma é a ideia de avaliação, e que é um dos pontos fortes na agenda atual. A avaliação é uma ideia muito simpática, ou seja, é um servidor público, ele tem responsabilidades, ele tem que prestar contas. Beleza, estou dentro, eu sou a favor. Qual é o problema? Todas as reformas orientadas pelo gerencialismo no mundo não produziram resultados efetivos no que diz respeito à avaliação. Por quê? Em alguns casos, como o da Austrália, os modelos de avaliação eram avaliações baseadas em resultados de curto prazo. E, em geral, essas avaliações foram suscetíveis de maquiagem, digamos assim. Um outro problema, em outros contextos, é que as avaliações feitas por chefias produziram resultados absolutamente homogêneos. Todo mundo recebia notas máximas e, portanto, a avaliação não é efetiva. Eu acho que é importante, e nós temos algumas experiências no Brasil bem-sucedidas de avaliação, eu diria, por exemplo, a avaliação da pós-graduação feita pela CAPES. Atravessou governos, atravessou até regimes políticos. Qual é a base? Não é a avaliação individual do fulano, do beltrano, etc. Mas é a avaliação de responsabilidades institucionais. Eu quero ver se eu vou dar autonomia, por exemplo, para universidades, para gerir os seus recursos, e eu vou cobrar não apenas resultados imediatos, mas impactos, ou seja, como aquilo que ela está fazendo impacta, tem aplicabilidade. Aqui é uma questão que eu acho crucial, que diz respeito às universidades e a nós, professores. A gente produz, como eu disse, a produção científica no Brasil é feita pelas instituições públicas, em especial pelas universidades públicas. Mas tem um problema. Se a gente olhar uma pesquisa do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, eles vêm fazendo uma pesquisa sobre mestres e doutores no Brasil. Então, o que eles pegam os dados da CAPES, de titulação de mestres e doutores, com o CPF eles cruzam com a RAIS. E aí eles podem identificar a profissionalização de mestres e doutores. E o resultado é perplexo. 2 em cada 3 doutores formados nas nossas instituições se profissionalizaram como professores do ensino superior. O que isso quer dizer? Que nós estamos fazendo réplicas de nós mesmos, que nós não estamos... E aí é um circuito fechado, a gente começa a... é o que se chama de endogenia, né? Então, esse é um grande desafio para as universidades. Produzir conhecimento, produzir ciência e tecnologia e inovação, mas que não fique fechado dentro de si mesmo, que possa ter aplicabilidade, seja na produção industrial, por exemplo, né? Mudança da matriz energética, questões dessa natureza, na saúde, seja na gestão pública. A gestão pública precisa ser modernizada. Por exemplo, nós temos 5.570 municípios, né? O grande problema é que a qualificação técnica nos municípios, sobretudo nos pequenos, é muito difícil que pequenos municípios consigam atrair servidores
mais qualificados, com diploma superior, etc. Qual é a saída? A saída é a qualificação digital, informacional, que pode ser, inclusive, compartilhada por municípios de uma mesma região. O que eu estou querendo dizer? Que universidades têm um papel importante também no sentido de contribuir com a qualificação da gestão pública, federal, estadual, municipal. O grande desafio é a gente sair da nossa bolha, né, e produzir conhecimento aplicável, produzir conhecimento que vai gerar resultados, impactos em relação aos grandes desafios nacionais: inovação, redução da desigualdade, transição energética, mudança de clima, segurança pública. E, na sua opinião, essa reforma, ela também prejudica a qualidade dos serviços públicos prestados à população? Se ela tiver esse viés fiscalista, eu quero reduzir o Estado, eu quero reduzir o número de servidores públicos, simplesmente, sim, ela vai prejudicar, e as experiências internacionais e as experiências de implementação do gerencialismo mostraram isto, que essa redução comprometeu a capacidade de resposta de estados, sobretudo, como eu havia mencionado, em condições de emergência, como a pandemia da Covid-19. Se ela for isto, por isso que eu digo que não basta para nós, progressistas, simplesmente dizermos: não quero, eu quero que fique como está. Nós temos que dizer: eu não quero que mexa na questão da estabilidade, mas eu quero que o serviço público possa entregar resultados para a população mais efetivos. E o que nós devemos fazer para chegar a isto? Como está? Me satisfaz? A minha resposta é não. Eu acho que o Brasil tem um serviço público que é dos melhores na América Latina, mas ele precisa melhorar, ele precisa ser mais ágil e ele precisa ser mais transversal, né? E eu acho que nós, progressistas, temos uma contribuição a fazer. O INCT, que eu coordeno, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Qualidade de Governo e Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, o grande mote dele é justamente isso: melhorar a qualidade de governo, melhorar a qualidade da gestão, para que a gente possa entregar políticas públicas mais efetivas. Nós estamos justamente trabalhando e vamos publicar um livro que deverá se chamar Reformar o Estado, Como Fazer. Ele deve ter quase 30 capítulos, abordando inúmeras áreas da administração pública, e a ideia é dizer o seguinte: nós não queremos que se mexa em questões na espinha dorsal, estabilidade, concurso, enfim, como espinha dorsal da administração pública, mas nós temos propostas de melhorar, de tornar o serviço público mais ágil, menos engessado, menos pesado e, portanto, mais efetivo e eficaz. Tá certo. Professor, e em relação ao seu livro Políticos versus Burocratas, Reformas Administrativas em Perspectiva Comparada, conta um pouquinho para nós sobre esta publicação. Bom, esse livro foi resultado do meu estágio pós-doutoral na Sciences Po de Paris, que é uma das principais instituições nos rankings internacionais de ciência política no mundo. A pesquisa resultou justamente nesse livro. O que o livro trata? Ele faz um estudo comparativo de reformas administrativas e de mudanças na administração pública em vários países da América Latina: Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Venezuela e México. Espero que não tenha esquecido nenhum. O que mostrou?
que ao longo de 120 anos, é um estudo que começa em 1900, em cada um desses países, e que faz uma reconstituição de todas as mudanças importantes na legislação referente à administração pública nesses países, ele mostra que houve dois caminhos, né? Um que foi o de Brasil e Chile, no qual a constituição justamente de um serviço público profissionalizado antecedeu a emergência de partidos e de competição eleitoral e da força de políticos. Foi o caso do Brasil, foi o caso do Chile. E esses países conseguiram estabelecer um núcleo de serviço público profissionalizado que foi se desenvolvendo de modo incremental ao longo do século XX. Então são os países, inclusive OCDE, BID, enfim, tem trabalhos que confirmam isso aí, são países que têm a administração pública, um serviço público bastante profissionalizado, né? E bastante moderno, se quisermos dizer essa expressão. Em contraste, países como a Argentina, como o próprio Uruguai, como a Colômbia, Venezuela e México, tiveram muitas dificuldades em profissionalizar o seu serviço público, né? Em exatamente introduzir, né, este modelo de um serviço público cuja espinha dorsal são servidores recrutados para o concurso e que têm a garantia da estabilidade no emprego, garantia que não é um privilégio individual, é uma garantia para que o Estado, né, possa implementar políticas de Estado, né, que transcendam ao governo da ocasião. E como fazer para adquirir esse livro? Bem, na Amazon, né, é possível, eu não sei quais livrarias dispõem, mas na Amazon é possível, e no próprio site da editora, que é a Fundação Getúlio Vargas, uma editora que tem muita tradição em publicação sobre pesquisas relacionadas à administração pública, especialmente brasileira. Então, através desses canais é possível adquirir. Eu não tenho noção de quais livrarias tem o livro. Obrigada, professora. A Durgs Sindical se sente honrada com a sua participação aqui no nosso videocast. Eu que fico muito honrado por ter sido convidado. Eu tenho muito orgulho de ser filiado à Durgs. Ela desenvolve e presta um trabalho absolutamente fundamental para os professores da URGS e das outras instituições que abrangem, né, a área de atuação da Durgs. Então, eu agradeço esta oportunidade que me deixa envaidecido. Obrigada. E para você assistir o nosso videocast, basta acessar o nosso canal de YouTube da Durgs Sindical. Se preferir ouvir o podcast, acesse o canal de Spotify, acompanhe os nossos canais de comunicação, nosso site www.adurgs.org.br e as redes sociais do sindicato. Até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durgs Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Filie-se!